E aí, gente, tudo bem com vocês? Olha só, no último vídeo que a gente fez sobre as cordas da Warshall, a gente só falou um pouquinho das características de cada uma, principalmente baseada na descrição que essas cordas tinham no site, né? E bastante gente comentou nos vídeos pedindo pra gente mostrar um pouco do som de cada uma, né? E a gente decidiu que nas cordas da Warshall a gente vai fazer isso separadamente. Então, para você que não viu esse vídeo que a gente falou das descrições e tal, a gente vai deixar aqui no card. Onde é a produção? Aqui ou aqui? É aqui, né? É sempre aqui, ó, nesse canto de cá. Então, no card vai estar o vídeo para você assistir, caso você queira, falando da descrição de cada uma conforme está no site, e algumas delas a gente já tinha tido uma primeira impressão e tocado um pouquinho, então vai dar para você ter bastante noção. Mas a partir de agora a gente resolveu falar de cada uma separadamente, e hoje eu vou falar da Warshall Amber, que é essa aqui, que eu estou usando no meu violino já há quase 4 meses e tenho algumas coisas a pontuar e eu quero mostrar para vocês as minhas impressões a respeito dela. Então, primeira coisa que eu vou falar, bom, eu coloquei no meu violino de 5 cordas, então a corda Dó não é da mesma, então não vou tocar a corda Dó, vou tocar Sol, Ré, Lá e Mi, tá? A primeira impressão que eu tive dessa corda é que gostei muito do timbre, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção é que, em geral, a gente espera que as cordas que têm mais projeção, que têm mais volume de som, elas sejam um pouco mais brilhantes, né? E essa é uma coisa que eu não notei nessa corda. Ela tem uma excelente projeção, ela ampliou a projeção do meu violino sem que o brilho me incomodasse. Isso foi uma coisa muito boa. Então eu vou tocar um pouquinho das cordas soltas aqui e depois vou falando ponto a ponto o que eu achei. Bom, deu para perceber tocando as cordas soltas que ela tem um timbre bem bonito, né? E a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso, é que eu senti ela firme na mão, no sentido de que eu posso forçar que ela tem projeção sem arranhar, sabe? Então essa foi uma coisa que me chamou bastante atenção, eu gostei muito, né? É muito boa para tocar os concertos mais pegados e exercícios onde você tem que aplicar bastante pressão de arco sem que a corda ceda. Então essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Fazendo um parêntese sobre isso, acho que a melhor coisa que ela tem de diferencial é a corda Mi. A corda Mi realmente, com essa tecnologia anti-apito, né, que a Warshall divulga bastante, eu achei que isso até pode funcionar, mas eu fui um pouco desconfiado e resolvi testar isso com peças que eu sei que geralmente a corda Mi dá aquele barulho irritante, né? A Chacona, por exemplo, é uma dessas peças, né, onde você toca bastante corda dupla, né? E todas as vezes que eu aplicava bastante força, esperando que a corda Mi apitasse, ela não apitava. Então, realmente foi uma surpresa muito boa. E falando da corda Mi, a gente tem também a questão da projeção da corda Mi, tanto logo na primeira posição, né? Quanto subindo, né? Que ela tem um timbre, se mantém um timbre muito bonito, com uma projeção muito grande, sem ser um agudo irritante. Então, assim, me surpreendeu positivamente essa questão do timbre e da projeção da corda da Warshall. Levando em consideração que eu estou usando a corda já há quase 4 meses, a gente já espera que a corda comece a perder um pouco de rendimento, né? Então, alguns harmônicos você espera que ela vá embora e tal. Mesmo assim, esse rendimento ainda está muito aceitável e eu não troquei a corda Mi. Geralmente, a cada 2 ou 3 meses eu troco a corda Mi para que a corda Mi fique sempre nova e ela acompanhe o ritmo do resto do jogo. Nesse caso, eu estou testando ela até o limite e mesmo sem trocar, ela continua com os harmônicos, continua funcionando bem, né? Os harmônicos super claros ainda, né? Então é uma corda que continua em alto rendimento mesmo depois de 4 meses de uso muito intenso.
Beleza, e aí eu pontuei a questão da corda ser firme no arco, né? Isso faz com que ela tenha um benefício que para mim eu senti bastante diferença em relação à maioria das outras cordas que eu já usei, que é o rendimento dela nas posições mais altas. Quem compra uma corda desse valor, uma corda desse nível, espera que o timbre seja mantido, que você consiga ter benefícios, né, e que esses benefícios sejam aparentes. Uma das coisas que eu percebo é que o timbre muda muito pouco conforme você sobe de posição. Você que estuda outras posições já deve ter percebido que conforme você vai subindo, né, aqui no braço do violino, o timbre vai ficando meio abafado, né, e essa é uma das coisas que eu não percebi nessa corda. Eu vou tocar para você ver, ó. O timbre se mantém muito limpo, né? Continua com uma projeção muito boa, mesmo em posições muito altas. Isso para todas as cordas. Eu toquei aqui na corda Ré como exemplo, mas poderia ter feito na corda Sol, né? E ela continua soando muito bem, né? Então essa foi uma das coisas que me chamou a atenção, que quando você sobe as posições, a corda não cede o suficiente para o timbre ficar xoxo e sem graça, né? Você consegue ter um timbre, uma projeção mesmo nas posições mais altas, o que favorece aquelas pessoas que estão tocando concertos mais de alta performance ou que querem tocar oitavado na igreja aqui, sem perder rendimento na corda. Bom, eu acho que pra gente que já está acostumado a usar outros jogos de corda, eu tenho quase 30 anos de violino, a gente já tem uma expectativa de durabilidade de corda, já usou muitas cordas diferentes, né? Então, quando vai chegando no ponto que eu tô aqui, quase 4 meses de uso, você já tem uma noção de se a corda vai durar muito ainda ou não. Então é cedo ainda para falar sobre quanto tempo ela vai durar e tudo, porque é o primeiro teste, mas eu tenho uma expectativa muito boa, porque ela, depois de 4 meses, ainda está em alto rendimento, o que é um pouco fora da curva, assim. Geralmente com 3, 4 meses a maioria das cordas já tem uma perda muito grande, né? Então eu acho que essa corda vai durar muito ainda. Eu ainda vou, talvez a gente possa até fazer outro vídeo quando ela estiver esfarelando mesmo, assim, nas últimas, né? Para vocês saberem quanto tempo a gente usou. Mas a minha expectativa é que ela ainda dure bastante. Então se você tem essa preocupação com o investimento e comprar uma corda que vai durar bastante, com certeza essa corda é uma boa opção para você, tá? Uma coisa que é importante dizer é que a gente está tentando fazer o máximo aqui com os nossos gravadores, né? Tem um microfone aqui, tem outro microfone ali, para que o som chegue para você o mais limpo possível. Mas infelizmente a tecnologia de microfones ainda não superou a tecnologia do ouvido humano, né? Então pode ser que seja mais interessante você ouvir pessoalmente, para você testar essa corda. Então fique à vontade para vir aqui nos visitar, para você fazer esse teste, que com certeza você vai gostar bastante. Bom, espero que você tenha gostado desse review. A gente tentou trazer essas nossas primeiras impressões. Eu usei bastante essa corda em condições terríveis, né? Que era exatamente para trazer as melhores impressões para você. Se você tiver interesse em comprar essa corda, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E eu vou pedir para você deixar aqui embaixo também nos comentários qual review você gostaria de ver, o que mais você gostaria que a gente comentasse aqui no canal. Deixa aqui a sua sugestão, que vai ser um prazer trazer esses assuntos aqui para vocês. Compartilha com seus amigos, aproveita, curte esse vídeo também, que a gente vai conseguir trazer mais conteúdos como esse para vocês, tá? É isso aí, fica com Deus. Tchau.